Entender porque dizia, está fora de si. Vamos lá para o versículo 31 até o versículo de número 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. A igreja pode se assentar nessa noite. Nós estamos num propósito denominado Casas de Paz, e nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir disso aí. Nós vamos permanecer firmes nesse propósito. Eu não sei quantas casas que abrirão as suas portas para serem transformadas em casas de paz. Só que eu tenho comigo que quanto mais nós enfrentamos dificuldades para alguma coisa, mais nós temos que insistir. Nós temos que acreditar que Deus é poderoso para fazer. Então nós estamos falando já, hoje é a quarta ministração sobre esse assunto. A primeira ministração que nós fizemos, nós falamos sobre a base bíblica para as casas de paz, que foi lá em Lucas 10, quando Jesus envia os 70 de 2 em 2 para fazer uma missão. E a missão era encontrar os filhos da paz, casas onde não existem paz, mas que os discípulos deveriam chegar e dizer: paz esteja, ou paz seja sobre essa casa. E aí Lucas diz assim, que se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele; se não houver, a paz voltará para vocês. Então a base bíblica para a casas de paz é Lucas capítulo de número 10, onde Jesus então envia esses 70. Essa foi a primeira ministração. A segunda ministração aqui na igreja, mas que será a primeira na casa de paz, foi o centurião Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio tem uma visão de noite, e nessa visão aparece um anjo, e o anjo diz para ele enviar soldados, emissários ou servos até a casa de Pedro, para que Pedro fosse até, ou viesse até a sua casa e falasse a respeito da salvação, e foi isso que aconteceu. Nós sabemos que Cornélio convidou os seus amigos, convidou a sua família, aliás, e ali ele ouviu a palavra de Deus através da boca de Pedro. Essa será então a primeira ministração nas casas de paz. Deus entra na casa de Cornélio, ou Deus entra na casa de um homem que não conhecia, mas que desejava conhecê-lo. A segunda ministração nas casas de paz, mas que foi a terceira aqui no culto, nós falamos sobre o Zaqueu, a salvação entrando na casa de um homem que também desejava conhecer Jesus. E hoje é a terceira ministração nas casas de paz, que é sobre quem é a família de Deus, quem é essa família. Então observe, meus irmãos, que nós estamos fazendo uma construção em procurar transformar um inferno num lugar de paz, fazer com que essas casas, irmãos, olha, e você talvez essa noite pode pensar assim: bom, não sei se tem tanta gente faltando paz assim. Irmãos, tem gente na igreja, que está dentro da igreja, que não tem paz. Não tem paz. Não sabe, na verdade, o que é 1 minuto, 1 segundo de paz. Sendo que Jesus falou assim: olha, vocês, eu estou falando isso, todas essas coisas, porque no mundo vocês vão ter aflição, mas eu estou falando porque em mim, no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês devem ter o quê? Paz. É uma palavra tão pequenininha, com apenas 3 letras, mas que faz um significado, que traz um significado tão grande na nossa vida. Porque por paz as pessoas usam drogas, não que justifique, mas por paz, por buscar a paz, as pessoas tomam remédios, elas tentam uma balada, elas buscam alguma diversão,
dão um passeio, vai para um monte de relacionamentos errados, tudo em busca de paz. Mas Jesus é chamado, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo de número 6, ele é chamado de o príncipe da paz. Então a paz que o mundo, como o cantor diz, o mundo não pode dar, e o mundo não pode oferecer, Jesus ele dá de graça, gratuitamente. Então a ideia é nós fazermos essa construção para que no dia 28 desse mês de julho, nós possamos ter aqui algumas pessoas, algumas duplas, eu não vou perguntar quem quer, porque isso aqui não é feira, para ele falar quem quer, não é isso, é um compromisso que nós estamos assumindo diante de Deus de fazer alguma coisa. Irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. E alguma coisa, essa alguma coisa que nós precisamos fazer está bem claro na ordem de Jesus. Jesus não deu uma sugestão. Ele falou assim, talvez vocês devem ir. Não, ele falou assim, ide. Saia, Celso. Eu não sei, mas você deveria hoje, eu também, entrar, e isso deveria ser em todos os cultos, e fazer a seguinte pergunta: se hoje fosse o último culto, fosse a última oportunidade que eu tenho, sem emoções, pensando racionalmente, se hoje fosse o último culto que eu vou oferecer a Deus, e que você vai oferecer a Deus, você diria que está bom? Se Deus aparecesse para você e dissesse para você assim, ou para mim, Celso, eu vou te dar mais 26 anos de vida. 26 anos. O que você vai fazer com esses 26 anos? Alguém pode falar assim para mim assim, não, mas Deus não vai fazer isso, Ele já fez. Porque Moisés, no Salmo de número 90, vai dizer que a nossa vida são 70 anos. Isso precisa ficar claro para nós. Alguns pela sua robustez alcançam os 80, até mais. Mas o padrão bíblico são 70 anos. Então quantos anos você tem? Dessa quantidade de anos que você tem, você subtrai e você vai ver a diferença. Eu, 44, faltam 26. Então, em tese, biblicamente, eu tenho 26 anos para fazer alguma coisa. E você? Pastor, olha, está faltando um pouquinho para eu chegar nos 70. Um jovem pode olhar e falar assim, não, falta muito ainda. Só que, embora esse seja o padrão e o marco bíblico, você vai ver, e se você der uma volta pela cidade, essa semana nós tivemos mais um suicídio na nossa cidade, mas você vai ver jovens de 30, de 20, perdendo as suas vidas, de 10, de 5, de 15 anos. Então, na verdade, nós estamos partindo para o tudo ou nada. Ou vai ou vai. Ou eu me apresento diante de Deus, eu digo para Ele assim, olha, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Você tem controle do dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer? Você tem certeza que você vai ouvir o teu celular tocando amanhã de manhã para você ir para o trabalho? Você tem convicção de que nessa noite você vai descansar e amanhã você vai acordar assim, espreguiçando, tranquilo? Qual é a segurança que você tem? Porque enquanto o profissional de saúde vai dizer para você, igual o médico disse para mim na minha inspeção na auto-saúde, ele disse assim, seu colesterol está na tampa, vai correr. Eu vou ver se eu vou morrer. Já deu, você deve fazer alguma coisa. Eu não sou um profissional de saúde, eu sou um pastor. E como pastor, a minha função é chamar a nossa atenção para a eternidade. Porque se hoje for o último dia da sua vida, o que você fez até agora para Deus? Eu não estou apontando o dedo para você. Por favor, entenda que eu estou nesse navio. Então essa pergunta, ela é retórica, ela é para mim também. Então se hoje, irmãos, Deus falasse assim, Celso, já deu, estou te chamando. Se Deus te chamasse hoje, o que você fez até agora, para Deus eu estou dizendo, foi satisfatório? Você poderia nessa noite dizer assim, estou pronto, vou me encontrar com o Senhor. Ou a gente está em falha, ou nós estamos em débito, ou nós não sabemos nem o que vai ser
E essa é a pergunta que todo pastor deve fazer para a sua congregação. Porque o homem disse, eu vou fazer a pergunta, o homem disse assim, ó, essa noite a gente toma as pregações, ela toma um viés, às vezes, que você não planeja. Presta atenção. Um homem falou assim lá em Lucas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esses celeiros aqui, eu vou construir outros maiores, porque a minha alma está farta. Eu estou bem na foto. Eu tenho muitas coisas, muito bens. E uma voz diz para ele o seguinte: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que será de você? Talvez, nós estamos tão atolados e preocupados, porque assim Deus faz, amém? Deus faz. Deus é poderoso para mudar a nossa condição, a nossa situação. A gente nem sabe quando, mas é assim, ó. Não é? As irmãs cantaram, eu sobrevivi. E às vezes na nossa vida cristã a gente sobrevive. A gente não vive, a gente sobrevive. Você fala assim, ó, hoje eu consegui. Já viu quando você deita assim na sua cama à noite, assim? Às vezes, quase de vez em sempre eu falo isso para minha esposa. A gente deita, faz a nossa oração, eu falo para ela assim, o interruptor fica do lado dela e fala assim, apaga ela, fala assim, apaga, vem a escuridão, fala assim, vamos descansar. Vencemos mais esse dia. Amanhã, e às vezes ela puxa assunto comigo e fala assim, a gente tem que pagar, por favor. Nós não temos que pagar nada, porque agora nós não vamos pagar nada, não tem banco aberto, por favor, nós não vamos pagar nada, nós vamos discutir sobre igreja, a gente não vai falar sobre nada, a gente vai descansar, porque acabou. É dica, meu irmão, ninguém vai discutir sobre dívida, cartão de crédito, fatura e problema de igreja na cama na hora de deitar, isso aí é para perder sono mesmo. Ou pensar na namorada, ninguém aguenta, vai dormir. Pois é. A minha questão é assim, que eu disse que eu ia perguntar, e todo pastor deve perguntar, se hoje, o fio da sua vida for cortado, o que você vai apresentar diante de Deus? Qual é a justificativa que eu, Celso? E às vezes a gente pensa assim, bom, Deus é poderoso para fazer, Ele faz, Ele muda a nossa situação. 8, sei lá quantos anos, uns 6 anos mais ou menos, a gente estava morando numa casa da escola em Pindamonhangaba. Meus filhos devem se lembrar disso. Poxa, eu até chorei aqui hoje. Que situação difícil. Vento entrava assim pelo canto do telhado nessa época de frio. Eu passava assim do meu quarto para a sala e tinha que passar por dentro do quarto dos meus filhos naquela treliche, não sei se você sabe isso, treliche, 3 assim, você ouvia meus filhos assim e falava, Deus, porque você é pai, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, você falava assim, ó, Deus, um dia o Senhor pode mudar isso aqui. Dirigindo igreja, trabalhando na obra, as pessoas não conhecem a sua história, sabia? Elas não conhecem. As pessoas não conhecem a sua história. Eu olhava aquela situação e pensava. Aí eu fico pensando assim, aí Deus mudou a nossa história, ninguém enriqueceu, mas Deus está mudando a nossa história, mudando a sua também. Hoje, essa semana eu falei para um colega, eu falei assim, ó, meus filhos, eles vão muito mais longe que eu. Eu quero te dizer uma coisa, o teu filho vai muito mais longe que você. Você acredita nisso? Você pode falar amém, por isso falar assim, amém? Amém. O seu filho vai muito mais longe que você. É uma profecia para a tua vida nessa noite. Você olha nele e fala assim, ele vai lá, vai te deixar no chinelo lá na frente assim, ó. Mas o pensamento nosso nessa noite, e eu, como homem, o que eu estou apresentando para Deus nessa noite, diante de Deus? Porque agora, se eu penso que eu tenho 26 anos para fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que ir para o tudo ou nada, vocês concordam? Eu vou para tudo, ou eu me entrego realmente e paro com barulho de carroça na cabeça. Estou falando para mim, você é outra coisa.
Você pensa no que não é também para deitar na rede e ficar trabalhar para o meu Senhor, para lá e para cá, não estudar, não fazer mais nada. Não é isso. A questão é a seguinte, ó, ou eu paro, tudo que eu estou fazendo, repenso a minha vida, coloco os meus pés no chão, porque obra não é romance. Servir a Deus não é obra de romance, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é pensar que a gente vai viver voando como anjo para lá e para cá, não é isso. É colocar o pé no chão assim, firmar assim, ó, sentar com a esposa, com os filhos e falar assim, ó, o que nós vamos fazer para Deus? Porque a gente está conquistando as nossas coisas, mas e agora? Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, olha, a Regiane não gosta que eu fale essas coisas. Até falei para um colega outro dia, nós fizemos uma ultrapassagem assim, permitida, naqueles bitrem, sabe aquelas carretas bitrem grandona assim, e a gente fazendo a ultrapassagem assim, meu colega falou assim, vai rápido. Eu falei, rapaz, não, vamos tranquilo, eu estou sossegado. O outro estava meio assim, falou assim, não, velho, para com isso aí, rapaz, não vamos apressar as coisas. Mas eu estou esperando. Você está? Está com medo? Está temendo? Está com medo de quando chegar diante de Deus e não ter nada para apresentar diante dele? Hoje à noite, da gente partir por tudo ou nada. Ou nós entendemos, porque o texto que nós fizemos a leitura nessa noite é um texto interessante. É uma situação que Jesus está passando, e essa palavra que vocês vão trazer lá, quem for para esse quarto encontro, ou terceiro encontro, mas o quarto aqui com a gente, é que Jesus está no começo do seu ministério. E estando no começo desse ministério, ele estava diante de parentes que não acreditavam nele. Porque é assim, irmãos. É dessa forma que acontece. Então Jesus aproveita esse contexto para falar sobre um tema importante. Quem é a família de Deus? Irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Por favor, entenda como pastor. Para de criar rolo. Você não tem mais tanto tempo assim. Porque vai chegar um dia, e essa semana eu disse para alguém, eu falei para ele assim, o duro da gente engatar uma quinta marcha na rodovia e andar a 120, 130 por hora, que vai ter uma hora que a gente vai parar esse carro e vai ter que engatar ré e pedir perdão para todos os que nós atropelamos. Você vai ter que voltar um dia. Você vai ter que engatar a marcha ré nesse carro. E o pior, talvez você não vai encontrar mais essas pessoas que você atropelou, porque talvez você já até matou elas. E aí sabe o que a gente faz? Vamos compensar em morte o que nós não fizemos em vida? Ontem a irmã pregando aqui, e ela falando sobre o seu esposo, eu passei a admirar aquele homem. Eu vou falar para ele um dia que eu encontrar ele. Então hoje de manhã eu fiquei pensando, eu passei a admirá-lo. Vendo alimentar o pai, alimentar a mãe. Eu hoje, sinceramente, tenho a minha consciência tranquila quanto a isso. Porque eu estava acostumado na cidade em que eu estava morando, meus filhos estavam acostumados na cidade em que nós estávamos morando, não era Mateus só. E eu, quando informei ao Mateus, eu falei assim, nós vamos embora. Ele relutou e chorou e falou, pai, já fiz meu grupo de amigos aqui, e agora a gente vai embora daqui, já foi difícil para acostumar com isso aqui, já foi difícil. Eu falei, Deus, o que eu vou falar? Porque de fato é verdade, o que ele estava falando era verdade, só que eu tinha que voltar para ajudar a cuidar da minha mãe que estava doente. E eu pedi, aí o Espírito Santo falou, faz assim, faz uma pergunta para ele. Aí eu cheguei diante dele, Mateus, não sei se ele vai se lembrar, eu falei para ele, Mateus, você está sabendo que eu vou para lá para ajudar a cuidar da avó, porque seu irmão está doente, o meu irmão está doente, seu tio. Já tinha levar ela para lá e para cá, deu um problema na coluna dele. Aí eu fiz a seguinte pergunta, se fosse eu, você voltaria para cuidar de mim? Você se lembra dessa pergunta, Mateus? Ele abaixou a cabeça e falou assim, voltaria, pai. Eu falei, então, vamos voltar? Porque a questão é que não dá para fazer em morte o que a gente não fez em vida. Não dá mais para ficar passando a mão na cara do que está morto e beijando para lá e para cá e tentando abraçar, porque no rosto quente nós não fizemos.
Então, quando a gente fala sobre família de Deus, é essa minha briga com relação à igreja, porque, irmãos, a pior coisa que tem é viver isolado, e não dá para viver uma comunidade cristã dizendo assim: olha, hoje a irmã Amanda dando aula aqui na escola dominical, leu um texto falando que quem não é por mim é contra mim, quem não ajuda espalha. Então, estar parado assim de braço cruzado é não fazer nada e espalhar. Ah não, pastor, mas eu estou de boa, eu faço parte dessa família, mas só que é o seguinte: eu, para não me machucar e não machucar ninguém, eu vou viver a minha vida sozinho e não vou estar nem aí com nada, medíocre. E talvez você se assuste com essa palavra, não é? E qual é o significado da palavra medíocre para quem vem da escola dominical? É mediano, é cuidar de si mesmo, é andar na média e dizer assim: eu sou dono do meu umbigo, eu cuido de mim, quero que se dane o resto. Poxa, parabéns! É para isso que Jesus te chamou? É para isso que Jesus lhe chamou? Para que a gente cruze os nossos braços. Eu não quero fazer parte dessa família. Quem disse? Se você não tem Deus, se você tem Deus como Pai, obrigatoriamente nós somos o teu irmão. Nós somos teu irmão. E você é meu irmão. E fazendo parte dessa família, é isso que Jesus está querendo mostrar e dizer para eles assim: olha, agora nós fazemos parte de uma outra família. E essa família é a família de Deus. Com muita frequência tem acontecido que quando alguém embarcou no caminho de Jesus, aqueles que estavam perto dele e que mais o amavam não o compreenderam, inclusive o trataram com hostilidade. Os únicos, isso é complicado, eu não sei se você vai me entender, mas um dos primeiros mártires da igreja disse assim, que os únicos parentes de um cristão são os santos. Porque talvez tem gente dentro da própria casa que te maltrata. Porque com Jesus não foi diferente. Quando Jesus disse que estava fazendo alguma coisa, a Bíblia diz assim que os parentes dele disseram o seguinte: ó, vai lá em outro lugar para você mostrar lá para os seus discípulos que você anda tipo assim, que você anda fazendo tipo assim, ó, a gente nem está acreditando mesmo. Só que o que a Bíblia está mostrando com relação a esse grau de parentesco é que nem sempre o parentesco autêntico é uma questão de relação de carne e sangue. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, uma defesa de ser brigado com os familiares, mas estou dizendo que às vezes tem irmãos em Cristo que vão fazer muito mais por você do que seus próprios irmãos de sangue. Às vezes tem pessoas que fazem por você o que nem sua mãe e seu pai faz por você. E é muita hipocrisia da nossa parte a gente xingar a igreja que nós estamos. É muita maldade da nossa parte, porque eu estou vendo aqui um monte de gente. Cada um, eu não conheço todos os seus defeitos, você conhece alguns meus. Mas cada um com os seus defeitos, e eu com os meus. Até onde eu presto para você? Até onde eu posso te servir? E o dia que eu não puder te servir mais, eu não presto? Você vai trocar e vai mudar? Porque eu não presto mais? Porque se você faz isso comigo, você faz isso com o teu irmão, você faz isso com o seu esposo, você faz isso com os teus filhos, até onde os teus filhos prestam para você? Até onde te serve? Porque em tempos de relacionamentos descartáveis, às vezes nós imaginamos que as pessoas estão sempre para nos servir e fazer aquilo que nós queremos. Não fez o que eu quero? A amizade se fundamenta não somente, e o parentesco não se fundamenta somente na relação carne e sangue, mas também se fundamenta no ideal comum. O que é esse ideal comum? Nós somos provenientes de ambientes diferentes, com estruturas mentais e métodos muito distintos. Eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito. Poxa, irmãos, olha, eu já passei por algumas situações, mas eu fico muito assim quando você se apresenta numa igreja e alguém já faz uma imagem de você sem antes dar uma oportunidade para você e sua família se apresentar. Aqui a gente não troca muito, não é? Mas já passei por trocas.
E às vezes você chega na congregação, orou a Deus, e outra, você e sua família já está arrebentado de ter que mudar. Os meninos sabem disso, né, filhos? Vocês sabem disso. Às vezes você está arrebentado, aí você chega e se apresenta com boa intenção, a pessoa olha para você e fala assim: estou aqui, se precisar de mim, poxa, por favor. Você não sabe como é que está a minha família, eu não sei como é que está a sua. Dá um tempo. Um laço de amizade e um laço de parentesco pode também ser estabelecido através de um ideal comum. O que é esse ideal comum? É o trabalho para o qual nós nos inclinamos juntos. Então por que eu te chamo de irmão? E por que eu te cumprimento com a paz do Senhor? Porque nós temos um Pai em comum. E nós temos um ideal em comum. E esse ideal que é em comum é o laço que nos une. Você talvez não tenha entendido a profundidade disso. Eu não sou seu parente sanguíneo. Eu não tenho o seu pai como meu pai. Nós não temos talvez o mesmo DNA. Só que o que nos une como irmãos é o ideal em comum. Só que parece muitas vezes que esse ideal ele fica colocado de lado, porque aí uma das estratégias de Satanás é jogar o bem contra o bem, para que o mal prevaleça. Então eu olho para você e falo assim: sabe que eu não fui com a tua cara? O diabo fala assim: é isso que eu quero. Eu quero desgraçar com a sua vida. E para isso eu lanço o teu irmão contra você. Pois é. O ideal nosso que é em comum. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu trabalho eu faço um juramento. E o juramento que eu faço é sacrificar a minha vida em favor do meu companheiro. E de fato isso acontece. Porque eu posso estar com a cara feia, bravo com ele, nervoso com ele, mas se acontecer alguma coisa com ele, eu estou junto. Eu me apresento, eu estou junto. No militarismo isso acontece, isso é fato. Agora nós estamos militando dentro de um exército que tem o mesmo ideal. Qual é o nosso ideal? Nosso ideal é cumprir o ID de Jesus. É ir para cima de Satanás e nós não vamos retroceder. Nós temos que ir para cima, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você acredita nisso? Não existe porta do inferno que possa prevalecer contra a igreja. Não existe. Agora, irmãos, olha, presta atenção. Quando a gente está tomando um tiro, alguma coisa assim, a primeira coisa que você faz dentro do militarismo é assim, ó. Você dá um sinal. Você vai entrar num lugar onde você não pode ser ouvido. Você olha para o colega e fala assim: sabe o que é isso? Dá cobertura para não. Sabe o que nós precisamos fazer? A gente está indo para dentro de um lugar onde o inimigo está tomando. Eu olho para o Emerson está olhando para mim, eu falo para ele assim: dá cobertura para mim, Emerson. Você não está entendendo ainda? Dá cobertura para mim, que eu estou indo para uma guerra, eu estou numa guerra, eu estou indo para uma cilada. E aí, irmãos, tem um outro sinal. Eu não estou falando isso aí sem cobrar, hein? O outro sinal é assim, ó. Significa aqui, ó: Emerson, eu estou ferido. Será que se você olhar para o lado, diante dessa batalha que nós estamos, e nosso grau de parentesco aqui é por um laço de ideal, será que se eu olhar para o lado eu posso te ver? Eu vou te ver do meu lado? Ainda que alguém tenha a visão do pastor como sendo um cara assim que você está pensando que se eu tirar aqui, abrir esse terno aqui, está escrito assim: SP, super pastor, ou super homem, ou super Celso, ou super sei lá o que. Não. Aqui tem um homem. É um homem normal, comum. Só que Deus achou por bem me dar uma incumbência que eu não pedi. Eu não falei assim: nossa, bem que pequenininha, assim, pequenininha, assim, um crente bem pequenininho, assim, sabe? Então as pessoas falam, né? Nasceu no berço evangélico. Era um berço bem de crentinho assim, eu fui crescendo assim, crentão. Não. Eu recebi uma incumbência que talvez deva, para quem tem uma mente de Cristo, vai entender que a minha incumbência é bem mais complicada que a sua.
é bem mais difícil que a sua, você pode ter certeza. Eu recebi essa incumbência, e nessa incumbência, qual é a minha função hoje aqui nessa noite? Eu estou aqui porque eu estou pregando uma palavra assim, nossa, é muito legal. Não, minha incumbência nessa noite é dar um norte. E dizer assim, gente, nós estamos indo para lá, vamos? Vamos, pessoal, vamos? Será que nessa noite, se eu olhar para o lado, eu posso fazer assim? Posso, Emerson? Será que eu vou te ver do meu lado? Porque o inimigo, ele está lançando setas, dardos inflamados contra a minha vida. Porque ele quer acabar comigo, ele quer acabar com você. Será que se eu olhar para o lado, quando ele me atingir com uma seta, porque atinge ou não atinge? O diabo te atinge ou não te atinge? Te atinge. Às vezes você perde a força, perde a visão, você levanta de manhã e você fala assim, sabe uma coisa? Eu vou ser sincero para vocês. Não é sempre. Mas de vez em quando você fala assim, estou abrindo meu coração para a igreja. Às vezes você fala assim, sabe uma coisa? Eu estou cansado. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer um concurso. Eu vou melhorar. Porque, sabe, eu estou mal. O que salva é quando você tem do lado uma companheira. E para isso você tem que tomar muito cuidado quem vai estar do teu lado, como companheiro e como companheiro, porque às vezes as pessoas olham tantas coisas, é o pregador, ela é uma pregadora, ela é não sei o ele, não sei o que, faz tanta coisa. Você tem que ter do teu lado uma mulher de Deus, um homem de Deus, que você olha para ela e fala assim, estou desanimado, hein? Perdi o foco. Ela olha para você e fala assim, Deus está conosco, fica tranquilo, vai passar. Eu posso olhar dentro da minha casa, eu posso fazer isso, eu posso olhar para a Regiane e falar para ela assim, me dá cobertura, me ajuda. É verdade, não é, meninos? Até para o Natan eu faço isso. Eu falo para ele assim, filho, ora por mim. O Natan põe a mão na minha cabeça e fala, Senhor Jesus, salva a vida do meu papai. O louco, eu já sou salvo, né? Mas é a oração dele. Eu preciso olhar para ele pequenininho e falar para ele assim, em outras palavras eu falo para ele. Ele nem sabe do que se trata, mas eu sei. E quando eu peço para os meus filhos orar para mim, eu estou dizendo para eles assim, eu preciso de vocês, porque nós estamos num laço consanguíneo de ideal. E qual que é o nosso ideal? Eu olhar para trás e dizer assim, quem está comigo? Você já pensou no meio de uma guerra, você olhar assim, e olhar para o lado e falar assim, mas cadê o pessoal? Cadê as pessoas que deveriam estar do meu lado? Cadê aqueles que deveriam estar orando por mim e me ajudando? Porque às vezes você não tem uma arma, que é uma arma .40, ou sei lá o que, mas você tem uma arma poderosa, que é a arma da oração. E é maravilhoso quando você encontra alguém e a pessoa fala assim, Luiz, estou orando para você. Pastor, o pessoal agora estamos juntos, né? Olha para você e fala assim, às vezes algum jovem, eu converso com um jovem e fala assim, eu termino a conversa assim, até antes eu não sabia, agora eu já sei, mas termina assim, tem jovem, estamos juntos. Eu falei assim, opa, então estamos juntos. Eu não estou acreditando que estamos juntos. Eu não estou acreditando que quando o ladrão, ou aquele cachorro Rottweiler assim, que representa o diabo, faz assim, aí você vai correr e me deixar? Covarde. E se eu não aguentar correr porque eu tenho mais de 40, você vai me deixar para trás? Pois é. O que nos une como família de Deus, em primeiro lugar, é o ideal. Qual que é o seu ideal nessa noite? O meu ideal. Nós temos o mesmo ideal. Eu posso olhar nessa noite e dizer para você assim, me ajuda, me dá cobertura, que eu estou entrando numa zona de guerra, que eu preciso de você. Aliás, eu vou te ver do meu lado. Eu falei lá nos jovens, no retiro, e eu falei, e é verdade. Quando sumirem todas as pessoas, quando não tiver, você estiver assim meio com vontade, sabe, de tomar uns remédios assim para tirar sua vida, estivesse cortando assim, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e um painel bem grande estivesse piscando assim,
céus, 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 céus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de alguém. Pessoas precisam de pessoas. Todos nós precisamos de alguém. Você não pode viver sozinho. Porque se você na vida cristã tentar viver pelo seu ideal e achar que o seu ideal está certo e você vai viver sozinho, você vai morrer. Você vai definhar. Porque eu preciso de alguém para de vez em quando pegar o meu celular, ligar para essa pessoa e com a voz embargada dizer para ele: rapaz, você precisa orar por mim. Eu tenho. Graças a Deus. Você tem? Você tem essa pessoa que te une como sendo teu irmão. Não é assim? A gente fala assim: ô irmãozão, ora por mim aí, rapaz. Eu brinco com o meu colega e falo para ele assim: ô varão de Deus, ora por mim aí, me ajuda. O que nos une como família de Deus é o ideal. Mas também a relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue. É uma relação de mente e de coração. Irmão, olha, com o passar dos anos como casado, a gente sabe o que a esposa da gente está pensando. Sabia disso? Você olha para ela e fala alguma coisa assim, ela fala assim, faz assim. Olha para tua cara assim e você fala assim: mas o que foi? Nada, o que você está olhando na minha cara? Não, eu sei que você está pensando já. Não, você está sabendo demais, aí que você sabe mesmo. Você fala assim: ela está pensando. Você começa a ter uma união de mente e de coração. Tanto que você já sabe que ela vai. Eu falo, a Jane ela vai ver isso aqui. Ela não está aqui, mas ela vai ver. Até falo assim para os meninos, eu falo para eles assim: ó, baixa a mão. Fica quieto, deixa. Sua mãe está brava. Vai sobrar para vocês. Um rapazinho menor quer testar o sistema. E aí ele testa o sistema e chinelo que voa. E vai fazer o quê? Falta de avisar, não é? Porque eu sei. Mãe tem seu limite. Não tem mãe, não tem seu limite. Pai fica falando, mãe do nada fala assim: vocês querem me matar do coração? Pega o chinelo, pum, mas era para tudo isso. Era assim. Pois é. O laço de amizade e de parentesco é um laço que une a nossa mente e une o nosso coração. Eu tenho que olhar para você, quando a gente trabalha com um parceiro muito tempo, a gente olha para o outro assim, faz assim para o outro, dá um sinal, o outro sabe exatamente o que você está pensando. Nós temos que chegar num ponto e dizer assim, olhar para você e falar assim, sem te falar nada, mas você entendeu, falar assim: vamos. No 3. 1, 2, 3. É possível isso? Não é apertar a campainha e falar assim: não vai apertar a campainha no 3, você pode. 1, 2, 3. Não é isso. Não é nada disso. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses e metas comuns na vida, seu vínculo é verdadeiro e real. Qual que é a nossa meta comum, irmãos? A nossa meta comum, a meta comum que nós estamos aqui como cristãos, é vencer o diabo, é vencer a carne, é vencer o mundo. A amizade se apoia sobre uma experiência comum e sobre lembranças que traz essa experiência. É a vivência, é o viver juntos. Irmão, por quê? De vez em quando não dá uma saudade de algumas coisas? De vez em quando em mim dá uma saudade. Não dá, não que eu queira viver. Alguém pode falar assim: mas está querendo viver. Não, eu sinto saudade. Porque eu procuro, e você também, nós procuramos amar de verdade as pessoas. É verdade ou não é? Você procura conversar com as pessoas e viver aquilo que você está vivendo. E esses dias eu até peguei um monte de foto velha, assim, foto antiga, assim, ó. E comecei a juntar todas aquelas fotos numa pasta. Mas você quer saber? Comecei a olhar para o rostinho daquelas pessoas que nós conhecemos, na nossa caminhada, as igrejas que nós dirigimos. Eu comecei a olhar por umas histórias do Alex, que a gente fez o casamento, hoje é pastor em Tremembé, do Luiz, que é diácono da igreja, indicamos para o presbitério, hoje ele é pastor num bairro que chama Retiro Feliz. E aí a gente foi olhando e eu comecei, sabe? Eu até chorei, falei assim: pai, quanta gente. E eu postei assim, depois eles entraram em contato comigo. Um falou assim:
Está querendo voltar aí? Não, não é isso. O nosso grau de parentesco como família de Deus são as lembranças. E lembranças boas. Das pessoas que passaram pela nossa vida. Você já pegou foto velha? Você nem gosta daquelas fotos, porque parece que até o cabelo da gente... Eu nem tinha cabelo. Depois foi do tempo, né? Minha voz continua a mesma, mas o cabelo, quanta diferença. Pois é, você olha aquelas fotos e você fala assim, nossa, que estranho que eu era, magro. Ou aquele cabelo grandão assim, hoje você olha assim e você fala assim, eu estou muito melhor. Mas aquelas fotos não te trazem uma carga de lembranças no teu coração? Não te faz você rememorar, rever todas aquelas coisas? E as pessoas que passaram pela sua vida, que nem são seus parentes, mas são pessoas que são importantes, você fala assim, ó, rapaz, olha esse aqui. Não é esse, a gente ficou bom, não faz, fala assim, você está olhando foto com alguém e fala assim, quem é esse aqui? Nossa, a cara dele. Olha o cabelo dele no RG, tem gente que nem mostra o RG, porque tem medo do cabelo do RG, que é daquele jeito. Com as técnicas hoje que você entra e sai totalmente diferente, o pessoal fala assim, eu não quero nem ver. Pois é, o nosso laço de parentesco é também ligado pela lembrança das coisas boas que nós vivemos juntos. Vai chegar um dia, se Jesus não voltar até lá, e a vida é assim, ó, presta atenção. Vocês jovens, vocês serão engenheiros, amém ou não? Médico, doutor, doutora. Ninguém fala amém? Amém. Você fala assim, mas eu estou estudando no Negri. Quem garante para você tudo isso? Vai, eu estudei na escola que antigamente se chamava Jeguinho. Eu não sei se vocês, alguém mais antigo aqui estudou no Jeguinho? Alguém que estudou no Jeguinho? Jeguinho era do Indivão. Pois é. E eu não sou um jegue. Acho que deu certo, porque eu fiz a faculdade em 1999, estou cursando a segunda faculdade agora de teologia, já fiz uma pós-graduação, estou dando aula na escola teológica. Acho que não saiu um jegue. Vocês vão muito mais longe que nós. E vai chegar um dia que vocês vão olhar e falar assim, ó. Vocês vão olhar a foto, ó. Se Jesus não voltar, presta atenção, a gente está partindo para o final. Vocês vão olhar a foto e falar assim, ó. Quem que é esse aqui? Esse aqui foi o pastor da nossa igreja lá do Jardim São Lucas. Já está na glória. Já está na glória. Você vai olhar para os seus filhos e falar assim, ó. Esse era o vô, filho, ó. Olha ele aqui, ó. Essas lembranças precisam ser lembranças. Lamentações de Jeremias diz assim, eu quero trazer à minha memória coisas que me trazem esperança. Um dia vocês usarão na frente do nome de vocês, ó, presta atenção, recebe. Vocês usarão na frente do nome de vocês doutor. Amém? Amém, já recebeu. Vocês receberão na frente do nome de vocês meritíssimo. Vocês receberão na frente do nome de vocês tantos outros nomes. Alguém vai chegar, Luiz, fazer assim, ó. Licença, senhor. Nesse dia, rapaz, vocês precisam entender, porque eu tinha um jovem na igreja, o Lucas vai vir aqui no mês de agosto. E depois aí eu vou pedir para ele, confirma aí, Lucas, não é verdade? O Lucas disse assim, pastor, não quero ficar na igreja não. Eu não paro. Eu caio, volto, eu não sei, eu não quero ficar na igreja. Eu não sou digno de ficar aqui. Eu falei, Lucas, então eu faço o seguinte, rapaz. Você vai começar a partir de agora a andar junto comigo. Então, vamos lá. Vamos junto? Ele falou, vamos junto, pastor. O senhor topa? Eu topo, pai, nós estamos juntos. O Lucas começou a cursar a faculdade de engenharia elétrica, casou com uma moça. Chegou a dirigir vários pequenos grupos. O Lucas está firme na igreja, está firme nos caminhos do Senhor. E ele fala para mim de vez em quando, pastor, o senhor é uma referência para mim, hein? A vida, meus irmãos queridos, o que nos une, são essas lembranças que nós temos. Mas não só isso, eu quero terminar. O verdadeiro amor, além de ser baseado no ideal comum, e nas lembranças verdadeiras e boas que nós temos, ainda o verdadeiro amor se apoia sobre a obediência
e nada mais. Que obediência? Jesus disse: vós sois meus amigos, se vocês fizerem o quê? O que eu mando. Então como que nós vamos nos unir como filhos e como família de Deus? Fazer o que Jesus mandou. Nada mais. A nossa unidade como família de Deus, e é isso que vocês vão falar lá, é o ideal que nós temos em comum. São as lembranças que nós temos, que nos trazem alegria e esperança, e a obediência irrestrita à ordem daquele que nos chamou. Céus, levanta, sai. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Não dá para ir mais longe, mas nós vamos fazer uma oração. Decorou isso aí, nós já estamos tranquilos. Eu quero orar por você. Marcos vai cortar, e eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui nessa noite